Queridos irmãos, nós vamos continuar meditando no Evangelho segundo Marcos. O Evangelho segundo Marcos tem agora um ponto onde ele vai tratar de outras questões. Mas só queria lembrar com vocês o que nós temos visto. Tenho falado com vocês já há um ano sobre o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos tem duas divisões muito simples. De capítulo 1 ao capítulo 8, Marcos mostra o Senhor Jesus como o leão de Judá. Ele vence, nada consegue impedir a manifestação do seu poder e da sua autoridade. Satanás, já no início do capítulo 1, logo depois do batismo de Jesus, Satanás já caiu por terra na tentação no deserto. Depois os demônios foram expulsos, enfermidades curadas. Pessoas que vieram para combater o ministério de Jesus foram caladas na autoridade do seu sim. Um mar revolto foi acalmado pelo mando de Jesus. Um homem possesso de uma legião de demônios caiu e prostrou-se aos pés de Jesus. Então o Evangelho de Marcos, capítulo 1, no verso 16, ao capítulo 8, verso 26, destaca a autoridade do rei. Ele é o leão de Judá. Nada e ninguém pode absolutamente deter o avanço do reino de Deus. Agora, a partir do capítulo 8, no versículo 31, nós temos uma outra ênfase do Evangelho de Marcos, que é agora não o leão de Judá, mas o Cordeiro de Deus. Jesus é mostrado manifestando o seu poder, mas agora várias e várias vezes Jesus vai retirar com os discípulos e vai falar para os discípulos o seguinte: olha, nós estamos subindo para Jerusalém, eu vou ser entregue aos líderes, vão escarnecer de mim, vão me açoitar, me crucificar, eu serei sepultado, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Então a ênfase do capítulo 8, do verso 31 até o final, é o Cordeiro de Deus, é o sacrifício do rei, o reinado do Senhor Jesus que ele veio estabelecer aqui nesse mundo, levantando essa criação caída no pecado. Não é o reinado de poder, mas é o reinado de santificação, é o reinado de perdão, é o reinado de graça. Se a gente juntar as duas figuras, nós vamos ver que Jesus é o leão como um cordeiro, e um cordeiro como um leão. Em outras palavras, o seu reino é o reino de graça. Mas esse reino de graça não é um reino de graça barata, que a pessoa pode dizer: estou debaixo da graça do Senhor Jesus, eu posso fazer o que eu quiser. Pelo contrário, é um reino de graça soberana, porque Ele reina sobre o nosso coração, e nós, quanto mais entendemos a graça de Deus, mais a nossa vida é consagrada a Ele, para a obediência dEle e para o serviço dEle. Nós temos o Evangelho de Marcos, então, o rei, o leão de Judá e o Cordeiro de Deus. Ele veio para dar a vida em resgate de muitos. Nós vimos até o capítulo 6, na verdade todo o capítulo 6, um capítulo que mostra o contraste entre fé e incredulidade, ou entre incredulidade e fé. Começa no capítulo 6, verso 6, o Senhor Jesus se retirando da cidade de Nazaré, devido à incredulidade daquele povo. Diz o texto que ele se maravilhou, veio a incredulidade daquele povo. Ele não pôde fazer senão poucos milagres, curar os enfermos, mas ele retirou-se dali a percorrer as regiões vizinhas, certo? E termina o capítulo 6, falando da fé de um povo que não tinha recebido ainda a visitação de Jesus, mas porém, a ouvir os relatos de Jesus e receber esses relatos. Quando Jesus chega nesse lugar chamado Genezaré, esse povo vai até Jesus, eles rogam a Jesus para tocar pelo menos nas vestes dele, e todos quantos tocavam em Jesus eram curados. E o texto então manifesta dessa bênção que a fé proporciona àquele que crê, que é o milagre do Senhor, é a graça do Senhor, é a cura do Senhor, é a salvação do Senhor para a nossa alma. E agora começamos o capítulo 7. E o capítulo 7 retoma um conflito que estava parado no capítulo 3, verso 20 ao verso 22. Marcos vem mostrando uma série de conflitos. Jesus ia desenvolvendo seu ministério, e isso ia atraindo a inveja, a curiosidade e a oposição dos líderes judeus. Jesus tinha oposição de demônios,
Mas a pior posição de Jesus não era dos demônios, a pior posição de Jesus era dos religiosos, os líderes religiosos da época. Essa série de conflitos parou no capítulo 3, verso 20 ao verso 22. E de lá para cá nós ficamos assim, tranquilos, porque Jesus estava tranquilo, percorrendo o norte da terra de Israel, chamado Galileia, pregando, curando e ensinando. E os discípulos ficaram aqui embaixo, os líderes judeus, inimigos de Jesus, ficaram aqui embaixo, no sul, só ouvindo das coisas que vinham lá de cima. Olha, há um homem que está sendo considerado um profeta, há um homem que está curando, há um homem que tem feito sinais e maravilhas, até que eles não aguentam mais, eles não suportam mais esperar, porque Jesus não quer saber deles. Jesus não pede bênção a eles são chefes da casa, mas Jesus está fazendo ministério tranquilamente. Ele prega, ele falou assim: eu vim para pregar, graças a Deus eu estou longe desse povo, eu estou em paz, e ele continua pregando. Mas esse povo aqui então levanta uma comissão, e essa comissão vai investigar Jesus lá em cima, e eles encontram Jesus possivelmente ali em Cafarnaum, e eles vão para ver quem é esse homem, investigar esse homem, achar uma brecha nesse homem para poder acusá-lo diante da lei ou diante das tradições dos judeus. Certo? Aqui onde eu queria falar com vocês uma coisa muito séria. A religião pode se tornar um principal empecilho para o avanço da obra de Deus nesse mundo. Não a religião como verdadeira piedade, a verdadeira vida com Deus, mas a religião como algo humano, carnal, contrário a Deus, uma produção humana, algo só cheio de regras humanas, que as pessoas fazem e aderem a essas regras, e se tornam tudo isso então uma religião. E essa religião então humana, contrária à vontade de Deus, é facilmente manipulada por Satanás, porque não tem vida espiritual verdadeira, não tem poder de Deus nessas coisas, é apenas religião. E isso se torna então um empecilho para o avanço da obra de Deus. O grande empecilho que o Senhor Jesus teve no seu ministério não foram as legiões de demônios, como aconteceu no demoniado gadareno, foram a legião de líderes religiosos de coração longe de Deus, defensores da fé, mas estavam sendo usados por Satanás para deter o avanço do reino de Deus, pelo próprio Filho de Deus que estava entre nós. O capítulo 7 está aqui no slide, verso 1 ao verso 13, vai nos falar sobre isso, e eu queria falar com vocês então aqui nesse texto. Acompanhe comigo, por favor. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas. Os fariseus eram chamados delegados da fé. A preocupação deles era com a prática, e eles ficavam vigiando as pessoas se eles estavam praticando a lei conforme a lei mandava e conforme as tradições dos judeus. Os escribas eram profissionais responsáveis por copiar os manuscritos da Bíblia. Eram homens muito úteis, porque nós só temos a escritura hoje por causa deles. Os profetas escreveram os originais, e os escribas pegavam os originais dos profetas e faziam várias cópias à mão, manuscritos, por isso que chamam manuscritos, escritos à mão. E nós só temos hoje as escrituras, principalmente do Antigo Testamento, devido a esses escribas. Mas por causa de ter tanto contato com a letra da lei, tornaram-se pessoas que tinham um profundo conhecimento, ou na verdade um grande conhecimento, mas sem que isso tornasse vida no coração dessas pessoas. Eram homens da letra, eram homens apenas do conhecimento, eram homens apenas da teologia, mas sem poder de Deus, sem a graça de Deus, sem a transformação, que a verdade muda a pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que muda a vida de uma pessoa é a verdade que liberta. Conhecimento teológico vai ajudar a pessoa a discernir um pouco mais do que a verdade. Mas tem muita gente que tem conhecimento teológico, porém a verdade nunca tocou no centro do seu coração, por isso que não é transformado. E conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia não fala de conhecer doutrinas específicas formuladas por uma tradição religiosa específica. A Bíblia fala de conhecer a verdade, e a verdade é o Senhor Jesus e a revelação de todo o propósito de Deus no Senhor Jesus. Então é esse conhecimento que nos liberta. A doutrina vai nos ajudar a sair dos limites do que a verdade está nos revelando. Então a palavra de Deus, ela tem uma verdade
ela tem um segmento, ela tem uma revelação, e a doutrina só canaliza essa revelação. A doutrina não é mais nada do que um canal, ela tem que canalizar. A revelação não pode ser perdida. A revelação de Deus na palavra de Deus não pode ser distorcida. Então a doutrina é só um canal. E tem gente que fica fascinado com o cano, mas não quer descedentar da água que flui desse canal. É a verdade de Deus que liberta você. Continua. Reuniram-se a ele os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Jerusalém era o quartel-general da fé. Jerusalém era o quartel-general da doutrina. Era o lugar da habitação de Deus na terra. Mas Jesus não estava lá. O Filho de Deus não estava lá. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, do mercado, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos? Em outras versões falam assim: por que não se comportam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente ou habilmente, rejeitais o preceito de Deus. Em outras versões fala a palavra de Deus, para guardares a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe aquilo que poderias aproveitar de mim no momento de necessidade, no momento de angústia, é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe em necessidade, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Acompanhe comigo o versículo 6, verso 7. Em outras duas versões diz o seguinte: estas pessoas me honram com os lábios, mas o coração está muito longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Ensinam doutrinas humanas como se fosse mandamento de Deus. Nós vamos considerar todo o capítulo 7, de 1 a verso 23, nesses próximos domingos. Hoje nós vamos ficar até o verso 13. Tem pelo menos 3 coisas que nós vamos considerar aqui, nesse embate de Jesus com os líderes. Tá? Primeiro, nós vamos ler e aprender qual a causa desse conflito. Segundo, nós vamos ver a análise que Jesus faz daquilo que estava no profundo coração daquelas pessoas ao inventar e ao levantar esse conflito. Depois nós veremos uma denúncia que Jesus faz para aquele povo que estava ali querendo combater Jesus, enfrentar Jesus, mas ao mesmo tempo estava vivendo uma farsa, uma religião falsa, de fachada. Então esses 3 pontos pelo menos nós vamos ver hoje. Quem quiser fechar seus olhos, vamos orar, Deus falar mais no nosso coração. Nós te louvamos, ó Deus e Pai, e te agradecemos em nome de Jesus, por esse tempo onde nós estamos na sua presença, como povo da aliança, ó Deus, para ouvir a palavra da aliança, para nós vivermos, ó Deus, o compromisso dessa aliança que o Senhor fez conosco. Então vem santificar o nosso coração, vem mudar a nossa vida, vem nos capacitar, enchendo-nos do Espírito Santo, para que nós possamos viver, ó Deus, conforme o povo da aliança deve viver, o povo da nova aliança, o povo do Senhor Jesus Cristo, aqueles que foram comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que devem andar na sua presença em santidade de vida, aqueles que foram chamados, ó Deus, a ser luz, a ser sal, ó Deus, nesse mundo. Ó Deus, venha nos abençoar, venha nos dar entendimento, e que o leão de Judá venha, ó Deus e Pai, aqui jogar por terra todo impedimento contra o seu reino, da mesma forma que ele fez nos dias que estava no seu ministério aqui entre nós. Ele possa fazer aqui conosco, jogando por terra, ungindo o dedo de
nossos corações e, ó Deus, implantando em nós, pela graça, ó Deus, da cruz, do seu sangue derramado na cruz, o reino do Senhor, transformando a nossa vida, mudando o nosso coração, nos dando uma nova história como o povo de Deus. Que o leão de Judá venha, ó Deus, fazer essa obra profundamente em nosso coração, poderosamente na nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Mas, em primeiro lugar, o conflito que tiveram com Jesus, qual foi a causa? Se você olhar no versículo de 1 a 5, você vai ver a causa. Depois eu vou colocar aqui um vídeo de quase 50 segundos. Você vai ver a seriedade do negócio. Eles chegaram para Jesus para brigar por um negócio seríssimo. Mas se eu só explicar o negócio, você olhar no versículo 1 e versículo 2, fala assim: reuniram-se a Jesus, os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, enviados pelo Supremo Conselho de Jerusalém, chamado Sinédrio, o órgão dos judeus responsável pela liderança espiritual de toda a nação. Vai lá e investiga o profeta de Nazaré. Vai lá ver se vocês pensam e veem se esse homem é de fato um homem de Deus ou é um falso líder implantando uma doutrina errada entre nós, porque se for nós vamos executá-lo. Tá? E chega então esses dois grupos, no versículo 2, eles vêm para observar. Está aí, olha, eles observam. E eles vindo. E o que eles vão observar? Eles vão observar duas coisas: se Jesus anda em conformidade com a lei de Moisés, com a lei de Deus, ou se ele anda em conformidade com as tradições dos judeus. Como Jesus, a sua natureza santa, ele nunca se distanciava sequer nada da lei de Deus, então eles nunca vão achar em Jesus nada para acusá-lo contra a lei de Deus. Mas Jesus não tinha compromisso com as tradições. E eles encontram aqui o ponto onde eles vão tocar. Eles veem que alguns dos discípulos de Jesus estavam comendo com as mãos sem lavar. E para nós hoje um negócio assim tão bobo, tão sem sentido, porque nós entendemos isso como pelo menos uma questão de higiene. Você volta da rua, você vai andar no ônibus, por exemplo, você segura lá, gente espirrando, gente com a mão suja, você vai no banco esse dia que o povo está cheio de dinheiro, está vendendo café, você encontra aquele monte de dinheiro na sua mão, aí você chega em casa, você tem que lavar a sua mão, né? Porque você pegou naquele monte de nota, e a gente só fazendo assim: ai pastor, ai pastor. E você vai lavar a mão por higiene, porque você não quer pegar uma infecção, certo? Você não quer pegar uma doença. O problema não é esse. O problema não é higiene. O problema aqui é outro. O problema é uma purificação espiritual. Eles lavaram uma mão, um ritual para serem purificados das imundícias que talvez eles tivessem envolvido aí nesse passeio que eles fizeram no mercado, fizeram numa loja, possivelmente eles tocaram alguma coisa contaminada, impura, e eles vão então lavar as mãos para não serem sujos de alguma imundície pecaminosa. E até hoje, gente, até hoje eles praticam isso. Até hoje os judeus são aferrados a essa tradição. Por exemplo, vou mostrar um videozinho. Olha só que interessante. Esse ritual chama, deixa eu tentar falar aqui, Nilat Yadayim. Ele vai com certeza pronunciar com muito mais propriedade do que eu. Nilat Yadayim, desculpa. Nilat Yadayim, essa é a cerimônia. Costume judaico de se fazer Netilat Yadayim, de se lavar as mãos antes de se comer um pão que a brahá dele é Hamotzi Lechem Min Haaretz. O motivo dessa lavagem não é por higiene, sim para purificar as mãos. Nós pegamos a caneca com a mão direita, uma vez que a mão direita representa a bondade, passamos para a mão esquerda, jogamos 3 vezes a água na mão direita, depois 3 vezes na mão esquerda, nós juntamos as duas mãos, depois colocamos ela na altura da cabeça e recitamos a brahá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kidshanu v'tzivanu al netilat yadayim. Secamos as mãos, depois a gente fica em silêncio até sentarmos à mesa para comer o pão e fazer a brahá de Hamotzi Lechem Min Haaretz. Mas está aí claro, só isso. Era isso que estava combatendo Jesus. Era isso que estava tirando a paciência de Jesus, por causa de um costume
que segundo eles tinha vindo de Moisés e passar de geração. Isso é chamado a Torá oral, ou seja, a tradição que se tornou como se fosse a própria lei. Nós temos a Torá escrita, que é aqui os 5 livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e essas tradições que foram passando de tempo em tempo, de geração em geração, segundo os judeus, vem do próprio Moisés, só que não foi escrito por Moisés, foi passado de forma oral, foi passado de ensino, de pessoa para pessoa, de geração em geração. Eles colocavam essas coisas de pé de igualdade com a Bíblia. Então eles chegam para Jesus e perguntam: por que os seus discípulos não se comportam conforme essas tradições? Nós estamos falando de ser livres. Nós só entendemos o que é ser livre depois que o Senhor Jesus veio. Porque os judeus, além do fardo de nunca conseguirem por si só cumprir a perfeição da lei de Deus, eles tinham sobre eles um número de tradições, um número de regras humanas, que eles eram obrigados a cumprir isso, senão eles não tinham a salvação. Eles eram salvos pelo cumprimento dessas regras. Eles conquistavam a bênção de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, se cumprisse esse número de regras. Até hoje, os judeus ortodoxos, quando vai chegando aí a tarde de sexta-feira, eles já têm que estar com toda a comida pronta, até o papel higiênico eles têm que estar cortado, porque no sábado eles não podem fazer nenhum tipo de trabalho, deve cortar um simples papel higiênico para poder limpar suas necessidades. Então são essas as prisões de usos e costumes, prisões de regras e mais regras sem fim, e que estão querendo impor isso sobre Jesus. E Jesus é o Filho de Deus, meus irmãos. O propósito do Senhor Jesus é que nos deixe liberto, e a liberdade que o Senhor Jesus comprou para nós tem dois sentidos. Primeiro, liberdade de você é liberto do pecado, você é liberto das trevas desse mundo, você é liberto do poder de Satanás, e liberdade para viver a vontade de Deus na sua vida. Isso é liberdade. Jesus não tem compromisso com regras, somente por regras. Jesus não tem compromisso com usos e costumes humanos apenas porque foram criados e ungidos numa igreja. Nós vamos depois discutir sobre isso, mas é exatamente isso que está acontecendo. Eles estão querendo que Jesus entre no molde da religião, eles estão querendo que Jesus entre no molde, na caixinha de tudo aquilo que eles produziram com o tempo, para poder escravizar o povo e acabar afastando o povo da verdadeira vontade de Deus expressa pela palavra. Então, motivo que Jesus não estava se enquadrando nas tradições. Segundo ponto que está aí no texto, a análise que Jesus faz. Olha aí o versículo 6 ao versículo 8. Olha que interessante. Verso 6 e o verso 8. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito? Jesus analisa tudo isso que está acontecendo e ele fala o seguinte: isso não passa de hipocrisia. Esse tipo de ritual, esse tipo de regras, de mandamentos humanos, de usos e costumes, são apenas práticas para esconder uma hipocrisia que está arraigada no profundo do coração. Vocês usam isso como nuvem de fumaça, para que o coração de vocês não seja exposto diante da santidade de Deus. Sabe por quê, gente? Presta atenção. Uma pessoa que não quer expor seu coração para Deus, a maioria das vezes, uma coisa vai acontecer: ou ele vai fugir de Deus, ou ele vai maquiar o seu coração com um monte de práticas, com um monte de regras, com um monte de obediência, lista de obediência. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço aquilo outro, deixo de fazer aquilo, para poder colocar diante de Deus como se fosse o seguinte: Senhor, o Senhor não pode me julgar, está aqui a minha credencial, olha só, quantas coisas eu fiz, e o Senhor tem que considerar isso que eu fiz. Na verdade, isso tudo é um cargo alegórico, é só uma fantasia para esconder o verdadeiro eu. É por isso que os homens de Deus e as mulheres de Deus no Antigo Testamento chegavam, como no Salmo 139, e diziam para o Senhor: sonda-me e me conhece, entra no mais profundo do meu ser, desvenda tudo aquilo que o carro alegórico que eu montei está ocultando. Certo? Porque você vê um carro alegórico, por exemplo,
nesses desfiles de carnaval, você vê toda aquela pompa do carro, mas é só um esqueletinho. O que tem é aquela pompa por fora, é um esqueletinho empurrado para os outros. Ele não é nada a não ser um carrinho ali pelado, enfeitado de coisas, para poder aparecer bonito para os outros. O que Jesus identifica é a hipocrisia daquelas pessoas. O que Jesus identifica é a hipocrisia de gente que devia estar dizendo como o salmista dizia, que devia estar dizendo como os profetas diziam, que devia estar dizendo como os homens de Deus diziam, os verdadeiros servos do Senhor. Senhor, vem me conhecer no mais profundo, vem entrar na minha vida onde ninguém pode conhecer a não ser o Senhor. Venho tornar meu mais profundo meu coração conhecido para mim mesmo, porque nem eu conheço a mim mesmo como o Senhor me conhece. Essa atitude de alguém que não quer maquiar, é a atitude de alguém que não quer enfeite, é a atitude de alguém que não quer fantasia, é a atitude de alguém que não quer máscara, é a atitude de alguém que quer vida, que quer relacionamento, que quer intimidade, que quer profundidade no relacionamento com Deus. Sabe o que é o mais interessante, gente? Que quando o Senhor fala, por exemplo, com Abraão, em Gênesis capítulo 18, porque eu conheço, a palavra que é usada ali no texto original, é a palavra usada para mais profunda intimidade entre duas pessoas. Inclusive é a palavra muitas vezes traduzida para a maior intimidade entre um homem e mulher, que é uma relação sexual. Então, nesse sentido espiritual, Abraão e Deus tinham uma profunda intimidade, sem reservas, sem máscara, sem fantasia. Apesar de Abraão ser um homem pecador, era um homem pecador completamente rendido aos pés do Senhor. É por isso que o Senhor chamou ele de um amigo de Deus. É por isso que o Senhor chama Abraão de meu amigo. É por isso que Deus olha para Davi e chama assim: é o homem segundo o meu coração. Não é que Davi era perfeito no seu ser, pelo contrário, ele não tinha nada que pudesse impedir que o Senhor tomasse toda a sua vida. Apesar de ser pecador, era um homem completamente rendido a Deus. Por isso que era um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, não são pessoas perfeitas. Pelo contrário, são pessoas rendidas, entregues, que sabem que Deus é a solução da sua vida e que sabem que não há outra opção a não ser andar com Deus. E é que a nossa cura está em Deus nos conhecer profundamente. A nossa cura está em Deus sondar nosso coração e trazer para fora aquilo que de ruim está, que precisa ser sarado, que precisa ser remido, que precisa ser liberto. A nossa cura está em abrir nosso coração para o Senhor nos conhecer. A nossa cura está em nós nos rendermos à graça dEle, para que Ele faça de nós novas pessoas e gente realmente do povo de Deus, gente que anda nesse mundo sabendo que é íntimo do Senhor, mesmo que não é conhecido de ninguém, mas é conhecido no céu e muitas vezes temido no inferno. Jesus olha para aquele povo e fala assim: o que vocês estão fazendo é muito bonito, o que vocês estão fazendo é muito atrativo, o que vocês estão fazendo exibe. Só que tudo isso é só uma máscara para esconder o que está dentro do coração de vocês, que é puro fingimento, farsa e mentira. Vocês são religiosos, mas vocês não são íntimos do meu Pai, porque se fossem, me conheceriam, porque eu sou o próprio Deus encarnado entre vocês. Aí no capítulo 6, Jesus cita Isaías. Olha que Isaías, a hora que Jesus cita aqui Isaías, olha o que ele fala: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Só fazer um parêntese aqui com vocês. Olha o que Jesus fala no capítulo, no verso 6. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós. Ou seja, Isaías está 730 anos antes de Jesus. A sua profecia está aqui no Antigo Testamento, mas ela tem aplicação para os dias de Jesus, e ela vai ter aplicação até a volta de Jesus, porque é a palavra de Deus. E Jesus usa exatamente o profeta Isaías, dizendo: o Senhor falou por intermédio de Isaías, e falou não apenas naquele povo de antigamente, que estava andando longe do Senhor, mas falou a respeito de vocês. E o que o Senhor falou a respeito de vocês é que vocês honram com os lábios. A boca de vocês está cheia de louvores, a boca de vocês está cheia de honra, a boca de vocês está cheia de elogios, mas o coração está longe de Deus. O
Queridos irmãos, você sabe qual que é o momento que nós mais mentimos para Deus? O momento que nós mais mentimos para Deus é o momento do louvor. Eu tenho uma vontade de um dia nós falarmos assim: Raul, hoje você vai sentar, porque hoje nós não queremos mentir para Deus. Quantos de nós cantamos, abrimos a boca, levantamos a mão com os lábios? Esse dia conversando com alguma pessoa, e a pessoa fala assim: pastor, estou tendo tanta dificuldade, que na hora do culto estou fazendo conta, na hora do culto eu estou calculando conta, na hora do culto estou pensando na lavoura que eu preciso cuidar, na hora do culto estou pensando nas boletas que eu preciso pagar, amanhã, segunda-feira. E na hora do louvor você canta, na hora do louvor você fala, na hora do louvor você eleva a Deus coisas tão grandiosas, que eu vou falar para vocês. Tem cânticos que eu não canto, não é porque eu não quero viver isso aqui, mas porque eu não considero que eu tenho condições de cantar essa letra com tamanha profundidade e tanta radicalidade, que a única coisa que eu falo: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu não quero adorar o Senhor de boca, eu não quero adorar o Senhor de fala, eu não quero adorar o Senhor de música, eu quero adorar o Senhor de coração e de vida. O que o Senhor Jesus diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: louvor, música nunca impressionou a Deus. Igreja lotada nunca impressionou a Deus e nunca vai impressionar. Rituais, cerimônias, liturgia nunca impressionou a Deus. Só por fazer essas coisas nós nunca vamos impressionar a Deus, porque Deus conhece profundo a nossa alma. Ele sabe quem está aqui na presença dele e quem não está, quem está aqui completamente rendido e quem não está. O Senhor conhece o profundo do seu coração. E diante do Senhor Jesus você não pode usar máscara. Diante do Senhor Jesus, cujos olhos são como chama de fogo, você não pode esconder nada. O Senhor te chama para entregar seu coração e dizer: está aqui, Senhor, meu coração é assim, é assim que eu vivo, meu louvor é só de lábios, mas a minha vida não tem sido rendida diante de Ti, eu não tenho andado contigo como um amigo do Senhor. O Senhor Jesus identifica a raiz da hipocrisia, e a raiz da hipocrisia é: o coração está longe de Deus, mesmo que as coisas religiosas estão sendo feitas regularmente. Tem muita gente que cumpre regularmente os seus deveres religiosos, mas o coração continua longe de Deus. Isso é hipocrisia. Essa é a raiz da hipocrisia. Continua, olha o que ele diz no versículo 7: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. A ideia aqui de negligenciar é pôr de lado. A palavra de Deus fica aí. Eu não quero nada contigo, eu quero aquilo que diante dos homens me dá status. Sabe por quê? Porque a verdadeira palavra de Deus te deixa sem status diante dos homens. A vida com Deus é um teatro de uma pessoa só, é você e Deus. Você está aqui no palco e Deus está lá te assistindo. Agora, toda a religiosidade humana, tudo aquilo que é só ritual humano, é só para encantar os outros, encantar você perante os outros, para todo mundo olhar para você e falar assim: como é espiritual, para todo mundo olhar para você e falar assim: como que ele é zeloso, como que ele é piedoso. E tem muita gente que fica tão fissurado nessa falsidade que diz: fica a palavra de Deus aí, eu quero caminhar com aquilo que me dá destaque perante os outros. Gente, quantas pessoas nós encontramos pelo caminho? Pelo caminho, porque nós estamos caminhando, não estamos? Aqui é o momento de você refazer suas forças para você continuar a caminhada. A caminhada não é aqui, é o chão do caminho, é a sua vida. O chão do caminho é a sua casa. O chão do caminho é no seu trabalho. Lá é o caminho, tá? Então aqui você refaz as suas forças. Aqui não é caminho, aqui é uma parada, uma estação. Você para, refresca, refrigera e continua, respira e continua a caminhada da sua vida com o Senhor. Correto? Mas quantas pessoas nós encontramos pelo caminho que estão por dentro completamente caídas, mas são pessoas que querem continuar o caminho, são pessoas que querem continuar as ações,
são pessoas que querem continuar as atividades, são pessoas que querem continuar os deveres. E quando você chega uma pessoa e fala assim, é hora de parar, de colocar sua vida diante de Deus, de você ser restaurado, de você ser levantado, e a pessoa costuma ainda não entender. Estamos lidando com casos, aconteceu difícil na nossa congregação. Eu estou lidando com isso o tempo todo. Gente que chega para mim e fala o seguinte, pastor, vamos poder cantar um louvor? Eu falo, você já resolveu o seu problema? Não, por que você vai cantar no louvor? É melhor você colocar um CD lá, deixa eu cantar, porque você acha que Deus precisa de música? Se Deus precisa de música, coloca um CD ali, muito mais fácil deixar o CD tocado que a gente. E a pessoa não entendeu. Eu chego para a pessoa, vamos trabalhar no sua caminhada com o Senhor? E a pessoa não entende. Gente, nós estamos vivendo uma geração que não entende o que é ser discípulo de Jesus. Nós estamos vivendo uma geração que não entende o que é ser de Deus, radicalmente de Deus, de não ter nada, a não ser que Deus conheça tudo. E você caminhar apenas dizendo, sou conhecido por Ele. Ninguém pode me conhecer, as outras pessoas podem nem saber quem eu sou, mas eu sei que Ele me conhece. Isso é vida de discípulo. Enquanto o discípulo não entende isso, ele vai continuar fazendo teatro dos outros, mas Deus vai olhar e reprova. Todo mundo aplaude, mas o Senhor não aplaude. Ele não fica de pé, não honra, não o exalta, não valoriza o seu sacrifício na cruz. Até quando você vai viver fingindo? Até quando você vai viver no teatro? Até quando você vai colocar de lado a palavra de Deus para seguir os seus jeitos humanos, de viver a sua espiritualidade achando que você está vivendo direito? Que o Senhor tem misericórdia de nós, meu irmão. Você não sabe tanto nós oramos, clamamos a Deus por esse culto, para o Senhor começar a mexer conosco, revolucionar nossa mente. Nós somos chamados para apresentar a vida para Deus, a vida. Quando Jesus tem olhado o capítulo 3, verso 13, quando Jesus chama os discípulos, ele fala o seguinte, no verso 14, chamou 12 para estarem com ele, depois os enviarem a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. A primeira apresentação que nós fazemos para Jesus é a apresentação da nossa vida. É tua, Senhor. Eu já não sou mais meu, eu vivo para ti e tu vive em mim. Não sei o que está acontecendo com a nossa geração. Eu não sei o que está acontecendo com a nossa mentalidade. Eu não sei o que está acontecendo com o nosso povo. O nosso povo é confrontado na verdade e não aceita. Nós somos confrontados com nossos pecados e não aceitamos, não quebrantamos o nosso coração. Somos confrontados com a glória de Deus diante de nós e não queremos a glória de Deus, queremos nossa vontade, o nosso querer, o nosso jeito. É o versículo 9, povo de Deus. É o verso 9. Negligenciando o mandamento de Deus, negligenciando a palavra de Deus, seguir as próprias tradições de vocês, aqueles que vocês mesmos estabeleceram como critério para julgar se está bom ou não está. Se eu faço isso, está bom, mesmo que eu não esteja cumprindo a vontade de Deus para minha vida, está bom, eu consigo enganar a maioria. Passa no raio-x dos olhos da igreja. Jesus identifica o problema. O problema não era sujeira de mãos, como aquele povo lá, religiosidade falsa, queria ficar ali, tormentando o Senhor no seu ministério. Até isso Jesus sofreu, que foi o tormento de gente religiosa, cega, hipócrita. O Senhor Jesus identificou foi o coração longe de Deus. O problema sempre vai ser o nosso coração. Coloca alguma coisa para marcar o Evangelho de Marcos. Caminha comigo para o Salmo 50. Por favor. Salmo 50. Salmo 50 podia ser um comentário daquele texto de Marcos. Tranquilo. Nós vamos usar o Salmo 50, depois nós vamos usar Hebreus capítulo 5. Nós vamos terminar. Salmo 50, verso 7. Deus chama o seu povo. Deus chama o seu povo para um encontro. Gosto muito de Miqueias. Quando o profeta Miqueias fala assim: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te. Deixa eu dizer uma coisa sincera para você. Hoje, nesse
nesse momento agora, Deus conhece o profundo do seu coração. Você é completamente aberto para Deus, ou você está escondendo alguma coisa de Deus? Se você tem um coração completamente rendido a Deus, ou ainda está lutando contra a vontade de Deus na sua vida, agora, nesse momento, porque nesse momento, é o hoje, é agora, que é diferencial de toda a sua vida. Não foi ontem, não é aquilo que você viveu ontem, não é aquilo que você vai viver amanhã, se Deus te der a oportunidade ou não, é agora, é nesse momento. Olha o verso 7, escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti, eu sou Deus, o teu Deus. Eu acho isso aqui maravilhoso, quando Deus apela o seu povo, falando dele mesmo, eu sou teu Deus. Em outras palavras, nós somos tão ligados, eu sou tão ligado contigo, quanto tu é ligado comigo. Isso aqui é um apelo de um coração que ama radicalmente o seu povo. Essa é a aliança do Senhor conosco. Não te repreenda pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as animais aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, que eles usavam esses animais como sacrifício no templo, os rituais de sacrifícios, de oferendas. Se eu tivesse fome, eu não pediria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Se eu tivesse fome, Deus não tem. Acaso como eu, carne de touros, para você oferecer touros como sacrifício? Falando na realidade do povo de Israel, tá, meus irmãos? Não é a nossa realidade, nós temos uma aliança diferente, mas essa é a realidade do povo de Israel. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, de que serve repetires os meus preceitos, e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina, e rejeitas as minhas palavras. Em outras palavras, aquele povo que Deus chama de povo dele, só é povo se estiver na palavra. Não é recitando a palavra, não é cantando sobre Deus, mas que é obediência a Deus, na palavra. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Em outras palavras, o povo, amando aquilo que Deus não ama, que Deus tem misericórdia de nós e queime o nosso coração. Soltas a boca para o mal e a tua língua tramas enganos. Senta-te para falar para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tem feito essas coisas e eu me calei, pensavas que era teu igual, mas eu te arguirei, e porém tudo à vista que Deus tem misericórdia de nós. Que Deus tem misericórdia de nós, porque Ele fala, vai chegar um tempo onde já não vou mais me calar. Vai chegar um tempo onde eu não mais terei paciência em te chamar como meu povo, para você viver esse relacionamento comigo. Porque eu nunca te abandonei, eu nunca quebrei minha aliança contigo. E o que o Senhor fala é que Ele vai trazer à luz todas as coisas, daqueles que fingem que estão vivendo com Deus, mas não estão vivendo com Deus. Por que eu digo isso? Que o Senhor tem misericórdia, porque essa é a disciplina do Senhor. Volto para o Evangelho de Marcos, eu termino o Evangelho de Marcos aqui para nós orarmos. Jesus, Ele identifica. Agora ele faz uma denúncia, e é aqui que eu quero encerrar. Olha o que ele denuncia. E disse-lhes ainda Jesus, verso 9: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Tem outras versões que falam assim: vocês são mestres em esquivar da palavra, vocês são dribladores da palavra. O Senhor está falando com o povo de Israel. Sabe por quê? Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai e a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, uma palavra aramaica, isto é, oferta para o Senhor, então dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Agora Jesus faz uma denúncia. Primeiro identifica o problema que está no coração,
E agora ele faz uma denúncia. E qual é a denúncia? Esse povo tinha uma prática de driblar a palavra de Deus, de invalidar a palavra de Deus. Deixa eu contar como que era. Tinha um filho, né, e esse filho tinha pais idosos, mas esses pais idosos estavam requerendo desse filho, então, que vendesse alguns dos seus bens para ajudar nas suas necessidades, porque está aí no versículo, né? Aquilo que poderias aproveitar de mim no momento de necessidade, porque nós temos o dever de honrar pai e mãe. Deixa eu fazer um parênteses aqui e falar dos nossos meninos e adolescentes. Dificilmente eu faço isso, mas hoje eu quero fazer. Já vi uma história de um filho de diácono lá da igreja, da segunda igreja de Alto Paraná. E esses meninos estavam adolescentes e eles não gostavam de ir para a igreja, e eles diziam o seguinte: só vou para a igreja quando fizer 18 anos. Quando fizer 18 anos, meus pais não mais podem me obrigar a ir para a igreja, e eu não vou mais para a igreja porque eu odeio a igreja, eu só vou para a igreja porque meu pai é oficial da igreja, certo? Então os meninos aí, vocês estão pensando isso, tira isso do seu coração. Você vê como que Jesus, ele honra um mandamento claro da palavra de Deus, expresso, explícito da palavra de Deus. Honra teu pai e tua mãe, honra e abençoa teu pai e tua mãe. Anda de coração leve e puro, obedecendo a instrução dos seus pais, porque seus pais são bênçãos na sua vida e querem o melhor para você, apesar de ser falhos e muitas vezes meio difícil de lidar, mas são seus pais, e sobre os seus pais o Senhor colocou autoridade, e enquanto você anda sob a autoridade dos seus pais, você anda debaixo da proteção de Deus. Meus irmãos, tem 37 anos, até hoje chego na casa do meu pai e da minha mãe, bença pai e bença mãe. Não é por costume não, eu quero honrá-los. Toda vez que eu saio da casa da minha mãe, eu venho para minha mãe e falo assim: mãe, você sabia que eu te amo muito? Minha mãe fala assim: eu sei, meu filho, eu te amo muito. Vou chamar de Dona Carmen. Dona Carmen, eu te amo demais. Trago uma carninha de panela, como aqui à noite em casa, às vezes quando eu vou para lá, ela já sabe: mãe, eu gosto de levar uma carninha de panela para casa. Às vezes quando eu falo assim: meu filho, nossa, eu tenho tanto até vendendo. Aí eu falo assim: ué, minha mãe, não pode mais nada. Eu falo: eu te amo demais. Honra seus pais, abençoa esses homens e essas mulheres que cuidem de você e te amam, porque sobre eles está a bênção de Deus, exatamente para ser a autoridade da sua vida. Agora, tinha gente que não tinha honra a seus pais. Aí eles pegavam algumas coisas que eram valiosas, que ele podia vender e ajudar os pais na necessidade. Sabe o que eles faziam? Chegava no tempo e falava assim: eu não quero ajudar meus pais, mas eu sou obrigado pela lei. Mas como eu sou obrigado pela lei, se eu desobedecer a lei, estarei em pecado. Me arruma um jeitinho brasileiro, judeu, né? Me ajuda, faz um jeitinho aí para me livrar dessa responsabilidade. Aí vinha os bonitão, né? Vinham os fariseus, os religiosos, e o seguinte: olha, nós temos na nossa tradição uma oferta especial, uma oferta na nossa campanha que nós vamos fazer, e você faz essa oferta, e essa oferta chama Corban. E Corban quer dizer oferta sagrada. E essa oferta vai ser entregue no altar. E depois que o sacerdote consagra essa oferta não pode mais ser usada. A palavra Corban quer dizer tanto a oferta sagrada quanto proibido para alguma coisa. Então lá no templo, nas antiguidades do povo de Israel, várias vezes quando achavam vasos preciosos, escritos a estilete assim, Corban em hebraico, alguém foi lá numa campanha, entregou aquela oferta, e aquela oferta foi consagrada. E uma vez consagrada, não podia ser mais entregue, não podia mais ser usada. Aí o povo falava assim: vai na bênção, porque é do Senhor. Vai na bênção, porque é oferta. Deus vai te honrar. Isso é bênção de Deus para a sua vida. Você vai colher o fruto. Sabe o que parece isso? Teologia de prosperidade. Estava mostrando a Mariana, comentando com a Mariana, uma mulher, a vizinha pegou o celular, foi lá na casa da mulher e trouxe na casa da mulher, a mulher com uma criança deficiente na cama, um filho quase que sem roupa, só com um shortzinho bem simplesinho, a casa toda desarrumada, toda necessitada, e ela denunciando, e parecia ser uma pessoa descrente denunciando aqui: olha, a mulher está aqui, seus filhos passam fome, mas toda semana ela vai para a fogueira santa de Israel, para poder entregar a oferta, e a oferta para poder prosperar na vida.
Orbã. Desculpa. Uma ímpia. E a mulher atrás. Não, eu estou mesmo. É para Deus. Deus vai me prosperar. Deus vai me abençoar. Gente, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, a gente desvencia de tudo isso, sabe? Todas essas invenções, que as pessoas fazem toda uma propaganda, chega até a mudar a voz, para poder engalobar e poder, pegar você na sua credulidade, nem na sua fé, isso é credulidade, nas suas crenças, fisgar você. Estava conversando com alguém, se não me engano foi o Renato, ou outra pessoa estava conversando, não, foi com o Tiago. Conversando com o Tiago hoje pela manhã, falando sobre teologia da prosperidade. Essas pessoas, elas não têm peito de chegar e falar assim, abençoa a igreja, para a gente continuar a obra de Deus. Não, eles têm que fazer um subterfúgio, até de tirar o dinheiro da pessoa que tem necessidade, para poder usar em todos os seus fins. Né? Esse aí está o tempo todo diante de nós. Mas sabe como é que a gente faz para invalidar a palavra de Deus e seguir nossas próprias tradições? Dá um exemplo. Santa Ceia. Agora vamos falar de nós, né? Vamos falar dos outros, vamos falar da nossa casa. Santa Ceia. Tem gente que chega para mim e fala assim, pastor, eu não estou bem. Não estou bem dessa forma, não estou bem daquilo, não estou bem com alguém, não estou bem com Deus, então não vou participar da ceia. Igual que se ele não participasse da ceia, o Senhor não o corrigisse. E Deus precisava da Santa Ceia para corrigir um crente que está com o coração duro e vivendo em pecado. Aí ele vai e foge da palavra de Deus, obedecendo suas tradições. Lógico que você não vai lidar com a Santa Ceia como se fosse um negócio de brincadeira. Só que olha só que interessante, você está dando desculpa para permanecer no erro, permanecer no pecado. Você está fazendo o que os fariseus faziam. Isso é religiosidade, isso é falsa religião. Você está enganando a si mesmo. A palavra de Deus fala para você se examinar, meu irmão. E nesse exame, nesse largar, nesse abandonar dos seus pecados, assim como a do pão, e beba do cálice. Agora você fala assim, não vou participar da ceia, porque eu estou de mal fulano, eu não vou para a casa do ciclano, não estou bem com a minha mulher. Você acha que Deus não vai tratar com você? Querido, Deus é Deus. Deus conhece o seu coração. Deus vai tocar em você sim. Deus vai tratar em você sim, porque você é filho, e filho que é filho é corrigido pelo Pai. E Deus vai tratar com você. A única coisa que você está fazendo é o que os fariseus faziam: driblar a palavra de Deus para seguir seus próprios conceitos. Outro exemplo, que a pessoa muitas vezes faz, e isso é um negócio assim, até engraçado. Eu estava no seminário e um amigo perguntou para um professor nosso que era psicólogo, solteiro, a turma de seminarista solteiro, tudo a perigo querer casar, ia trabalhar nas congregações, e um monte de mãe apresentando: ô, minha filha está aqui, não é seminarista, não é seminarista solteiro, as mães estão preocupadas, as meninas casar com um zombão, vai casar com o seminarista, tadinha, nem sabe, né, com dó da mulher. Aí eu venho lá na casa, nós vamos trabalhar, vamos ficar na casa de alguém, vem as mães todas doce. Ô, seminarista, você podia ficar lá em casa, eu já sei, quando vinha assim eu já sabia, seminarista, missionário, que quando mulher chama, né, algumas mães chamam para ficar na casa, algumas, não são todas, tá, gente? Às vezes é para ver se enrola, se dá um casamento, um casório, certo? Então, que monte de seminarista solteiro, primeiro ano, aí o seminarista nosso não é da igreja presbiteriana, é de outra denominação, mas fazia seminário com a gente. Aí perguntou assim: ô pastor, ele é psicólogo e trabalhando ali com a gente algumas coisas da juventude, das questões da juventude. Ele disse: ô pastor, deixa eu falar uma coisa para você. O meu pastor me ensinou que se está passando a mulher assim, meio mal vestida, meia vista, assim, né, com as coisas, os atributos meia vista, se eu olhar de primeira, não é pecado, mas se eu olhar de segunda, eu já pequei. Aí o que eu faço, pastor? Vê se eu estou fazendo sério, isso é sério, gente, nós estamos rindo, mas é sério. Aí o que eu faço? Eu faço assim, ó, tum. E vou seguir. Eu não olhei pela segunda vez, então não pequei. Sabe o que é isso? Driblar a palavra de Deus para seguir as suas próprias tradições. No fundo, sabe o que Jesus fala? Isso é hipocrisia. Isso é jeitinho que você dá para fugir do rigor da santidade que Deus quer que você viva.
Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Deus nos chama para apresentar a vida diante dele. E a vida apresentada, entregue, rendida, é o que de fato agrada ao Senhor. Esse é o culto. Um culto de uma vida. Um culto de uma história vivida na presença de Deus. Ninguém aqui é santo. A diferença vai estar naquilo que você apresenta para Deus. Se você apresenta folha e máscaras e fantasias, ou se você apresenta o fruto de uma vida que pelo menos quer que o Senhor mude ela. Como é que está o seu coração? Só abrir o último versículo. Abre Hebreus capítulo 5 e nós terminamos aqui. Desculpa, Hebreus capítulo 13, verso 9. Me perdoe. Hebreus capítulo 13, verso 9. Quando nós entregamos nosso coração, o coração é descrito nas Escrituras como o centro da vida. Coração no sentido físico, mas coração no sentido espiritual, o centro da sua vida. Quando você entrega o coração, todas as demais coisas vão sofrendo a influência do senhorio de Jesus. Porque o coração é o lugar do trono. Quem está no trono pode ser o seu próprio ego, a sua própria vontade, ou pode ser a vontade de Deus. Então, quando você deixa o Senhor sentar-se no trono do seu coração, todas as demais áreas da vida, vão sofrendo a influência do reinado do Senhor ali no centro do seu coração. Filho meu, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Como diz Provérbios várias vezes. Não os deixeis envolver com doutrinas várias e estranhas. Capítulo 13, verso 9. Porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, com a presença de Deus, com a bênção de Deus, com o amor de Deus, com o Espírito do Senhor, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos com isso se preocupar. Mas interessante que Hebreus é um comentário de todo o Antigo Testamento e desvencilha todas essas tradições dos judeus que querem escravizar as pessoas e tirar as pessoas longe de Deus com esse fingimento. Verso 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O que importa é seu coração estar confirmado com a graça, com a bênção de Deus e com a presença do Senhor no seu coração, na sua vida. E com isso você vai oferecendo ao Senhor louvor, que é o fruto verdadeiro de uma pessoa que confessa: Jesus é o Senhor da minha vida. Que Deus te abençoe. Que Deus faça a obra no seu coração. Que Deus arranque essas folhagens todas que está impedindo dessa videira frutificar. Que Deus conheça o mais profundo da sua alma e ali estabeleça o trono dele de senhorio, um senhorio de graça. Em nome de Jesus.